Villa-Lobos por trás da cortina de fumaça. Com todas as suas admiráveis qualidades, mas também a figura excêntrica, difícil, distraída, irritadiça, ousada, irreverente e corajosa por manter sua personalidade intacta. E acima dos seus devaneios, nos conceder maravilhosas composições, muito mais que uma obra musical a ser executada, mas sim notas de uma autodescrição que apresenta um homem cheio de personalidade e traz à tona uma complexa, intrigante e linda história que será contada baseada no texto do escritor Érico Veríssimo. – 22 de novembro de 1944, dia de Santa Cecília. A propósito do Dia do Músico, Heitor Villa-Lobos, o compositor e maestro, é esperado no auditório de uma universidade americana para receber um título honoris causa. O público o aguarda com toda a pompa e brilho e ao som dos músicos que interpretam uma obra do compositor. Todos querem conhecer esse homem de carreira musical meteórica, assim como um pouco sobre seu exótico país de origem, com o qual sua música se identifica até as entranhas. O escritor Érico Veríssimo também está lá, acompanhado por um amigo, professor da universidade, que lança a pergunta que seria o grande âmago de uma reflexão. Érico, o que você sabe sobre Villa-Lobos? Érico declara ser um admirador da música do compatriota, mas percebe-o uma pessoa difícil e distraída, com fama de irritadiço. Independente da resposta do nosso escritor, o professor estava à procura de um tradutor para Villa-Lobos e Veríssimo, embora relutante, aceita a incumbência.
Chega Villa-Lobos, com uma comitiva. Érico se apresenta e percebe que estava certo. Villa-Lobos era exatamente o artista excêntrico que julgara. Contudo, apesar de sua maneira ousada, admirou-se da enorme aura carismática que o cercava. Iniciam-se as homenagens e Villa-Lobos recebe o título honoris causa. O professor da universidade faz o discurso em tributo ao grande compositor e à sua vasta criatividade.
Para a surpresa e desconforto de Érico Veríssimo, Villa-Lobos resolve agradecer ao título recebido e pede a palavra. Érico passa por maus bocados para traduzir a narrativa pessoal irreverente e as palavras proferidas pelo compositor, de maneira que fizesse sentido à audiência. Apesar de tudo, Érico se diverte com a franqueza do homenageado. Comenta, então, com seu amigo professor, que Villa-Lobos pareceria ser um homem de muitas faces. Qual seria a verdadeira? Pergunta o escritor. O que Villa-Lobos estaria escondendo com esta atitude? A curiosidade do entendedor da alma humana fez Érico se interessar ainda mais em conhecer o homem por trás do mito e gostar dessa experiência.
Heitor Villa-Lobos é convidado, então, a participar de uma entrevista e leva consigo Érico Veríssimo, que o acompanha e aproveita a oportunidade para observá-lo. Quando o repórter se apresenta, Villa-Lobos mostra uma atitude desconfiada, escondendo-se por trás da fumaça do charuto. O repórter inicia questionando sobre amenidades do mundo musical, a música moderna, a sua trajetória internacional e a sua posição política. Contudo, quando ele o questiona sobre a preferência por uma temática musical dita inferior, como a popular e a folclórica, Villa-Lobos se irrita com o atrevimento e a ignorância do repórter, com coisas da terra e do povo brasileiro. Villa-Lobos levanta-se rapidamente, seguido de um Érico aflito e preocupado com a situação que estava prestes a vivenciar. Sob a ameaça do compositor de encerrar precocemente a entrevista, o repórter se desculpa e insiste em continuar, desta vez questionando-o sobre coisas amenas como a sua interessante biografia. Villa-Lobos muda subitamente de humor. Senta novamente e começa a discorrer alegremente sobre a sua infância e como foi iniciado na música. Mas o repórter interrompe, dirigindo suas perguntas para os tópicos mais desconhecidos da sua vida. Villa então passa a contar de maneira envolvente suas viagens e peripécias. Naufrágios na Amazônia, períodos perdidos na selva, ou acompanhando a expedição do Marechal Rondon, o fato que teve malária e que tocava violoncelo para os habitantes à beira dos rios.
Não pensem vocês que Vila Lobos para por aí. Narrou ao repórter também as histórias nebulosas sobre suas namoradas, o que levou a outros eventos e viagens fantásticas e prodigiosas. Dentre várias histórias, contou a de uma aventureira inglesa que tentou levá-lo para tocar na Europa e que no caminho, em Barbados, perdera dinheiro no jogo, deixando-o sozinho, forçando-o a trabalhar num cabaré para pagar a viagem de volta ao Brasil. Ao fim da empolgante narrativa, o repórter mostra-se fascinado com tal criatura audaciosa e venturosa. Mas Vila, em uma súbita mudança de humor, encerra a entrevista e o repórter se despede, agradecendo com um real entusiasmo. Érico, que estivera o tempo todo atento a tudo que foi falado e narrado, olha para o compositor com certo espanto, e antes que ele perguntasse algo, Vila Lobos confidencia para ele que tudo aquilo era uma grande fantasia. Ri bastante e solta divertidas baforadas do seu charuto. Érico fica ainda um tempo pensativo, ponderando por que razão um homem como Vila Lobos se daria ao trabalho de inventar a sua própria biografia. Após a homenagem e entrevista,
Vila segue para um jantar em sua honra, em que comparecem várias celebridades do cinema, da música e autoridades. Nessa oportunidade, Érico Veríssimo conta para seu amigo, professor da universidade, o que aprendeu sobre Villa-Lobos e sua intrigante personalidade. Afirma que Villa-Lobos tem a coragem de não reprimir nenhum impulso interior, diz o que pensa, o que sente, e não é, como diziam, um farsante, mas uma pessoa que conhece verdadeiramente o seu valor sem nenhuma falsa modéstia. Há, porém, um mistério. E é nesse jantar que o nosso escritor toma coragem e pergunta a Villa-Lobos: por que razão criar uma cortina de fumaça sobre si mesmo? Villa-Lobos, com um sorriso maroto, já deixando o local, diz: e por que não? Érico fica atônito. E o amigo professor, curioso, vem continuar a conversa anterior. O escritor, no entanto, apenas afirma a admiração e compreensão que passou a ter sobre a pessoa de Villa-Lobos. Mas e o mistério? Pergunta o professor. Érico desconversa e muda de assunto. Há mistérios que não devem ser revelados. O que importa é o que sentimos graças a gênios, desconcertantes ou não, como o maestro e compositor, Heitor Villa-Lobos.